Assim como eu posso sofrer um ataque de hacker ou esquecer a senha e perder as criptomoedas, isso não poderia acontecer com esses ETF de cripto também, de sofrerem um ataque? Paulo, sim, pode. A questão é, o cara que está mexendo com esse negócio lá, ele é profissa da parada. Ele contratou um monte de cara especialista em blockchain. É um cara que está dentro desse mercado e com certeza ele sabe um pouquinho mais do que a gente a respeito desse mercado. Então, cara, eu sugiro para você dar uma olhada no site da Hash, né, que tem aí o Hashdex, que tem os fundos ETFs e tem o ETF, né, também de criptomoeda. O fundo de cripto da Vitrio também tem bastante material no site deles falando a respeito. Dá uma lida no prospecto do fundo, dá uma olhada nas lives com os gestores para você ver a equipe que está conversando sobre isso lá dentro, né? Como é as formas que eles mitigam isso. E tem um site que eu vou deixar a recomendação para vocês aqui, que é um site excelente sobre investimento em bitcoins. Aliás, dois, né? Vou citar para vocês aqui o Voepa, que é o Vô Epaminondas, só botar no YouTube aí, Voepa, vocês vão ver aí o cara falando sobre criptomoedas, tem bastante conhecimento, tem bastante coisa falando a respeito. Tem também o Bitcoinheiros, também fala muito de Bitcoin, os caras são, puxa, show de bola, também falando a respeito disso. E o CryptoBR, tá? Então, nesses aí você vai ter bastante informação sobre criptomoedas, sobre como investir em criptomoedas. Eles falam sobre o mercado Bitcoin, o que é esse troço, como é que você mitiga esses riscos, mas por uma questão de cuidado, só invista, só coloque aquele dinheiro que você pode perder. Isso não é uma recomendação de investimento de forma nenhuma. Estuda primeiro, entende primeiro, assiste a live com esses gestores para você ver como eles mitigam isso daí, tá? Imagina o seguinte, você pode comprar um prédio comercial também, você pode comprar um CRI também, você pode comprar um CRA também direto do seu investimento direto. A questão é, você vai fazer todo o due diligence que faria, por exemplo, um fundo imobiliário ao comprar um galpão ou a fazer a investigação dentro de um CRI, né, de todos os devedores, das garantias, dos LTVs, do cálculo do PU. Você vai fazer da mesma forma que faria um gestor profissional a respeito desse assunto? Vai lá e faz diretamente. Se você não sabe fazer, contrata um fundo. Fundo significa um condomínio em que você faz uma união de recursos para ter um determinado objetivo. Um fundo imobiliário de CRI significa que você está dando dinheiro para um gestor profissional comprar recebíveis imobiliários e transacionar aquilo para você dentro da sua cota. Um fundo de investimento em imóveis logísticos, você está fazendo a mesma coisa. Então, um fundo de investimento em criptomoedas, você está colocando a mão numa gestão profissional dentro de um condomínio em que ele vai fazer uma distribuição de cotas de resultado em cima do investimento do portfólio que ele tem, tá? Então, é a mesma coisa, você está colocando na mão de um profissional para fazer aquilo, e que mitiga uma série de riscos que você teria de você fazer esse investimento direto, tá? Ah, eu quero investir na Ambev. Tudo bem, você pode ir lá investir na Ambev. Mas você pode também abrir uma empresa de cerveja artesanal na sua garagem e vender a sua cerveja artesanal. Qual é a diferença? A diferença é que se você fizer uma besteira na receita da sua cerveja e você matar uma meia dúzia de pessoas, você vai responder. Se o cara fizer isso lá na Ambev, o cervejeiro de lá vai responder. E aí a tendência que isso aconteça lá é muito menor do que você, que pode ter algum insumo que você comprou que estava contaminado lá e você não percebeu, entendeu? Então, o risco sempre vai ter dentro da atividade. A diferença é que você está colocando ali uma gestão profissional naquele negócio para mitigar alguns erros que você teria no começo, enquanto você está aprendendo a fazer aquilo de forma direta. Concorda aí, China? Eu concordo plenamente. A gestão profissional é isso, né? Ela vai trabalhar com você enquanto você não consegue fazer melhor sozinho, né? Você vai aprender. Então, a pessoa, quero muito aprender sobre fundo imobiliário, sobre gestão, né? Como é que eu faço para aprender? Cara, lê relatório de FOF, relatório gerencial de fundo de fundos. Todos os gestores eles falam ali, ó, a nossa estratégia tem sido isso, tem feito aquilo, tal, tal, tal. Você pode concordar ou discordar do gestor, né? Você não precisa concordar com tudo, mas você vai aprender e vai ver pontos de vista diferentes. Então, a mesma coisa em qualquer tipo de fundo. Você investe em um fundo de ações, né? Seja long only, long bias, né? Aí você vai ver a estratégia, o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? O que ele explicou? O que ele falou na carta dele?
Então, você vai ler aquilo e você vai aprendendo. E o aprendizado é ao longo do tempo. Existe um monte de coisa que é aleatoriedade, tem outras coisas que é um conhecimento muito profundo, muito interessante de você ter, né, como investidor, que vai te deixar mais tranquilo. E aí você carrega, né, de forma muito mais fácil. Quando você conhece alguma coisa, você carrega de forma muito mais fácil. Ah, não preciso mais do gestor, beleza? Então você consegue já fazer sozinho, né? Não tem muita receita de pão para essa. É uma receita de pão, né? Não tem, uma receita não é muito complexa. Não precisa reinventar a roda. E outra coisa, cola com cara velho na profissão de homens que morrem jovem. Então você vê aquele profissional que é velho, né, numa profissão aí em que as pessoas morrem muito jovem, cola com ele que esse cara aí tem alguma coisa para te ensinar. Então, o policial velho é o cara que você tem que ouvir as histórias dele, o piloto velho é o cara que você tem que ouvir as histórias dele, o investidor velho é o cara que você tem que escutar as histórias dele, porque ele passou por muita coisa e ele pode ter sido aqui muita sorte, muito acaso, mas ele vai com certeza te contar alguns erros que ele cometeu que você vai poder cometer erros diferentes. Então, acho que esse que é o grande barato. Ah, eu quero aprender a investir em urânio, na tese de urânio. Tá bom. Pega um ETF que investe em urânio, pega um gestor que investe em urânio, lê aí um monte de carta que ele escreveu aí falando sobre a tese, sobre investimento, sobre as empresas, aprende o que ele está fazendo e vai investir em urânio. Não tem dificuldade, você vai aprender. É só seguir os passos do sucesso que você vai pelo menos errar diferente daquela pessoa que esteve na frente lá descobrindo aquilo que você está querendo aprender.